Olá a todos, estamos na terceira aula do quarto módulo do GliriNutri. Vamos tratar agora de um aspecto um pouco diferente. A gente já falou de quais são as culturas que a gente trabalha em consórcio com a Gliricidia. Falamos um pouquinho das silagens clássicas que a gente trabalha. E nesse módulo agora a gente vai abordar, além das silagens, a gente vai abordar também aspectos nutricionais dessas silagens e algumas estratégias de integração, né? Lembrando, eu sou Rafael Dantas, pesquisador da Embrapa Semiárido, e estou com vocês aqui no quarto módulo do GliriNutri. Pensando nos sistemas que nós temos, os consórcios com Gliricidia, eles são os mais diversos. Essa é uma das características que eu entendo que é mais interessante nessa planta, é a versatilidade, a capacidade dela fazer parte dos sistemas, né? Então a Gliricidia ela é muito plural, ela tem uma capacidade de se integrar com diversas culturas. Ela se integra muito bem com capim, se integra muito bem com culturas de ciclo curto, como milho, sorgo, milheto. Ela se integra com culturas para a produção de forragem, se integra com culturas para a produção de alimentação para o uso humano, como por exemplo o feijão. Ela se integra com euforbiáceas, integra com cactáceas, como a palma forrageira, e é isso que vocês vão ver, e é isso que a gente vai tentar para passar para vocês aqui agora, algumas estratégias que a gente utiliza com a Gliricidia. Obviamente que nessa videoaula a gente vai passar para vocês aquilo que a gente tem de mais clássico, né, dessas integrações, mas é bom lembrar que existem diversos modelos, né, desses consórcios, dessa integração que pode ser feita com a Gliricidia, e isso aí vai desde espaçamento, arranjo com outras plantas. Então a gente não vai conseguir colocar para vocês aqui tudo aquilo que pode ser feito, mas vocês vão ter um panorama bem interessante da capacidade de integração que a Gliricidia tem. Só para vocês terem uma ideia, tem esse modelo que está aí, um esquema, onde pode ser utilizado o esquema de plantio mecanizado. Nesse caso pode ser o milho, pode ser o sorgo, girassol, milheto, diversas culturas, né? E além disso, integrada com o capim. Essas são as estratégias mais utilizadas hoje aqui nas regiões produtoras de milho dentro do estado de Sergipe, principalmente depois do zoneamento ele ter aprovado a possibilidade de se integrar o plantio do milho com a gramínea, com o capim. E isso foi muito salutar para o produtor, porque ele gera duas rendas dentro da mesma área. Então o produtor ele já planta o milho consorciado com o capim. Depois disso ele tira o milho para a produção de silagem ou grão e fica uma pastagem pronta para aquele produtor, que ele já tem possibilidade de uso imediato, né? Então esse exemplo que vocês estão vendo é um esquema desse, onde você tem as linhas de Gliricidia. Nesse caso aí são linhas que esse espaçamento ele pode ser o mais diverso possível, sendo que a gente trabalha sempre com a recomendação em torno de 10 metros entre linhas de Gliricidia e 1 metro ou 1,5 metro entre as plantas de Gliricidia. Por que isso? Para a gente ter a possibilidade de mecanizar isso, tanto no plantio quanto na colheita da cultura aí, que no caso seria o milho, né? Então essa daí é um exemplo disso, refazendo 10 metros entre linhas da Gliricidia e 1 metro ou 1,5 metro entre plantas de Gliricidia, né? A Gliricidia ela seria colhida manualmente, enquanto o milho e o capim seria colhido mecanicamente. No caso do milho, para a produção de grão ou produção de silagem, e o capim pode ser utilizado como pastejo direto após a retirada da cultura principal. Esse é outro esquema de consórcio com a Gliricidia, que a gente chama em fileiras duplas. Esse espaçamento no centro da imagem que vocês estão vendo aí é novamente uma cultura, que pode ser o sorgo, milho, milheto, girassol, qualquer um desses, já integrado com o capim, e fileiras duplas de Gliricidia. Essa daí é semelhante àquilo que a gente viu, 10 metros entre as linhas, sendo que na fileira dupla você vai ter 1 metro ou 1,5 metro entre plantas da linha, e entre a fileira dupla da Gliricidia com 1,5 metro, né? A gente já trabalhou também até com 1 metro de fileira entre as fileiras duplas. Só que para uma melhor acessibilidade e colheita da Gliricidia, a não ser que vá fazer isso com pastejo direto,
no capim e na glicídia, colocando os animais dentro, a gente recomenda que você trabalhe com 1,5 m entre linhas de glicídia. Entre as linhas da glicídia, trabalhar com 1,5 m para facilitar o escoamento da produção, caso seja para retirada desse material por meio de corte manual e armazenamento posterior. Esse é um outro esquema, um outro consórcio, como eu já falei com vocês. As possibilidades são inúmeras, são diversas. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens desses consórcios, né, que a gente fez. Nesse caso aí você tem a glicídia, o capim e a lavoura em faixas, né, em faixas. Isso pode ser feito também, não tem nenhum tipo de restrição em relação a isso. Principalmente quando você vai trabalhar com materiais para corte, né? Então você tem uma glicídia, um capim de corte e uma lavoura, que seria o milho e o sorgo. Então essa é uma estratégia muito interessante, o pessoal está utilizando muito o material da Embrapa, de capim elefante, chamado capiaçu. Então, como você pode ver aí, uma linha de glicídia, uma linha de capiaçu e uma linha de lavoura, por exemplo, com milho, isso intercalado. Qual a grande vantagem disso? É você ter uma ciclagem de nutrientes, reciclagem de todo um material que é proporcionado pela glicídia. Lembrando que a glicídia ela pode ser retirada e exportada do sistema para ser utilizada na alimentação animal ou retornar incorporando o material que vai ser cortado dentro do próprio sistema. O que é uma coisa fantástica e daqui a pouco eu vou mostrar a vocês algumas imagens que a gente tem em relação a isso, né? A ideia nossa da Embrapa é que, como tudo que você apenas retira vai faltar um dia. Então a ideia é que a glicídia ela retorne para o sistema, colocando matéria orgânica nesse sistema, nitrogênio de alta qualidade dentro desse sistema, colocado por ela mesma como recomposição desse sistema. Aqui é o consórcio, como eu estava falando a vocês podem observar aqui uma fileira dupla de glicídia, com aquele espaçamento que eu falei, 1 metro entre planta e 1 metro entre filas de glicídia. No caso do lado esquerdo, você tem uma área plantada com milho e uma área plantada com girassol. Ou seja, o benefício de se plantar o girassol aí, com toda certeza, a produtividade das linhas de girassol e de milho que estão mais próximas da glicídia serão maiores do que aquelas que estão mais afastadas, justamente em decorrência da fixação de nitrogênio possibilitada por essa planta. Aqui é uma outra área onde vocês observam que é uma integração de linhas de glicídia com palma. Nesse caso, o produtor optou, isso aí foi uma imagem de um produtor, de uma área de um produtor, onde ele, orientado pela Embrapa, ele decidiu fazer diversos arranjos. Nesse caso aí ele plantou palma forrageira, esse caso é uma variedade da palma forrageira gigante, em 4 linhas de palma, 4 linhas de glicídia e assim por diante. Então aí dentro de um sistema como esse, ele tem tudo que ele precisa para alimentar os animais dele, porque ele tem a palma fornecendo água e energia para os animais e a glicídia produzindo a fonte de fibra, que tem que ser obrigatoriamente associada à palma forrageira. A glicídia, além de ser uma fonte de fibra, é uma fonte de proteína com valor biológico muito interessante. Essa é uma outra área também, consórcio de glicídia com a mandioca. A parte aérea é utilizada na alimentação animal, a parte de raiz é utilizada para a produção de farinha, é uma retirada desse material para gerar renda para o produtor. Obviamente que essa parte de raiz também pode ser utilizada na alimentação animal, mas nesse caso específico vocês estão vendo, a ideia não era essa, era integrar a glicídia, aportando nitrogênio ao sistema, produzindo forragem para os animais, a parte aérea também sendo cortada para a produção de forragem e a parte de raiz da mandioca sendo extraída do sistema para geração de renda por conta da venda da raiz do material, né? Um consórcio da glicídia, um consórcio clássico, né, de glicídia com capim, né? Então, diversos consórcios são observados, né? E no caso, sempre que a gente trabalha nesse sentido, seria com pastejo direto. O animal tanto pasteja a glicídia quanto pasteja o capim, né? Então, é um arranjo muito interessante, onde você não tem uma cultura de ciclo curto inserida. É um arranjo onde você tem uma perpetuação mais longa, um arranjo onde você imagina, que vocês estão vendo aí, que é um arranjo onde você vai trabalhar com essa área ao longo de anos, né? Porque o capim ele vai se perpetuar, a glicídia também. Então, o animal vai fazer a poda desse material que está aí. Enfim, é um arranjo muito interessante que já vem sendo trabalhado há alguns anos. Esse é um outro arranjo que foi desenvolvido lá em Nossa Senhora da Glória. São linhas de glicídia, linhas de palma e linhas nesse ano aí onde vocês estão vendo é sorgo, plantado do lado direito,
da imagem. Qual o grande lance desse arranjo, gente? É que o produtor, ele tenha dentro da propriedade absolutamente tudo que ele precisa para alimentar um animal. Uma vaca de leite, nesse caso aí específico. Como eu já disse anteriormente, a glicídia ela vai levar a uma fonte de fibra, uma proteína, além da produção da biomassa, a palma aportando água e energia, carboidrato, né? Muito carboidrato dentro do sistema, e o sorgo ou milho levando a parte volumosa do material, sendo que vai produzir uma massa de forragem realmente muito grande, além de produzir uma fonte de fibra associada com a palma forrageira. Essa é a imagem da mesma área, vocês estão vendo aqui o sorgo do lado direito e a palma forrageira aqui, então esse é um trabalho muito interessante que a gente vem trabalhando. E agora eu vou mostrar nessa tabela para vocês o que é que a gente pensou e o que é que a gente obteve de resultado nessa área integrada. Como eu falei a vocês, a ideia era produzir tudo o que a gente precisava. Se você imagina que a palma forrageira, nesse sistema integrado, a gente produziu 176 toneladas por hectare ano, a glicídia 21 toneladas por hectare ano e o sorgo 39. Aí vocês podem até se questionar um pouco e futuramente querer discutir um pouco comigo. Rafael, o que é que acontece em relação à palma forrageira? A produtividade dela está aquém de uma palma forrageira solteira. A mesma coisa com a glicídia e a mesma coisa com o sorgo. Concordo com vocês. Agora o que a gente tem que olhar é isso que está na quarta linha em vermelho. Olha a produção de biomassa forrageira que foi produzida nessa área. Em torno de 236 toneladas por hectare ano de biomassa produzida. Quando você fala em matéria seca, você tem quase 35 toneladas de matéria seca sendo produzida. Mas, gente, o que eu quero chamar a atenção de vocês aí é o seguinte, muito mais importante do que a biomassa produzida, que já foi uma coisa significativa, de 35 toneladas por hectare ano, a gente tem que destacar isso que está destacado embaixo. O que foi produzido de proteína e energia no sistema? Nesse sistema integrado, a gente conseguiu produzir quase 3 toneladas de proteína por hectare ano. Você está colocando dentro da propriedade 3 toneladas de proteína por hectare ano. Quase 30 toneladas de carboidrato por hectare ano dentro do sistema. Isso eu estou falando só de resultados positivos para a alimentação direta do animal. A gente não está nem falando dos outros benefícios que são acoplados dentro de um sistema desse, que é um solo sadio, né? Uma capacidade produtiva significativa, você ter a presença de polinizadores ali dentro desse sistema, você ter uma reciclagem de nutrientes ali dentro, micro-organismo no solo, enfim, são diversos os benefícios proporcionados por uma área como essa, né? E principalmente com um custo que vai se diluindo ao longo do tempo, porque a palma forrageira e a glicídia, elas são plantas perenes, então a planta que você plantou esse ano e você não vai se preocupar em estar todo ano mecanizando o solo, comprando semente, gastando, tendo custo com essa planta. Isso é muito relevante e principalmente em relação àquilo que a gente produz de produtos durante o ano. Essa é uma outra área de consórcio, a gente já viu isso na aula 1, é o plantio direto em área de urucloa, né, o capim corrente sendo formador de palhada para o plantio direto em áreas consorciadas com a glicídia. Isso aqui é a área onde foi plantado em plantio direto após, a gente faz a dessecação desse material, plantou-se o milho e essa é uma área depois do milho já em ponto de colheita, a massa de capim está toda ali, o milho também sendo produzido e a glicídia também. É muito exitosa essa experiência e novamente vocês estão vendo. E com a grande vantagem, depois que a gente colhe o milho, foi plantado em plantio direto, não teve mecanização pesada no solo, todos os benefícios acoplados ao plantio direto estão presentes nessa área, uma área de semiárido, que isso não é comum, e com a possibilidade de utilização dessa área para pastejo direto após a colheita da cultura-alvo, que nesse caso era o milho. Nesse caso aqui, a gente vai falar um pouquinho do corte da glicídia. A glicídia é uma planta espetacular, mas ainda não existe uma máquina que venha a colher essa planta, então o corte dela normalmente é feito manualmente. A gente recomenda que nos primeiros anos esse corte seja o mais drástico possível, trabalhando com plantas com corte até de 25 centímetros ao nível do solo, para aproveitar totalmente essa planta.
e a rebrota dela é fantástica após isso. Vocês podem ver como ela esgalha toda vez, vocês estão visualizando aí depois do corte, a rebrota desse material. Quanto mais corta, mais ela vai esgalhar, mais ela vai botar novos brotos e vai cada dia produzir uma área cada vez maior. Quando você planta a glericídia no primeiro ano, ela vai emitir 1 ou 2 galhos, só que depois dos primeiros cortes ela vai se tornar isso que vocês estão visualizando aí. Uma planta com o decorrer do tempo cada vez mais produtiva. É uma planta que tem uma durabilidade elevadíssima, mesmo em condições de semiárido, mesmo em condições de estresse hídrico. Essa é uma área que vocês estão vendo com mais de 14 anos de implantada. Vocês podem visualizar nessa imagem o tanto de rebroto que tem nessa planta, o quanto ela já foi explorada e mesmo assim uma área que continua com a produtividade realmente muito significativa. Eu queria destacar nessa imagem aí um pouco sobre a reciclagem, né, a incorporação da glericídia, aquilo que eu falei um pouquinho nos slides anteriores. Uma das coisas que a gente pensa é não só tirar a glericídia para alimentação animal sempre. Todo ano você corta ela 2, 3 vezes por ano e tira todo esse material. Não, a ideia nossa é que recomendar para vocês a seguinte estratégia. Aqueles locais onde você tem a possibilidade de fazer 1, 2, 3, 4 cortes, que você reserve pelo menos um corte para incorporação. Em locais onde você tem uma precipitação menor e a rebrota dela também é menor, você consegue dar 2 cortes por ano, que pelo menos a cada 2 anos você tenha uma reincorporação daquele material. Como a glericídia ela é muito rica em nitrogênio, a decomposição dela é muito rápida. Ela é degradada muito rápida no solo, incorporando como vocês estão vendo aí. Isso a gente faz naquela área de plantio direto, então todos os anos uma parte da glericídia, quando ela está com um broto bem novo, a rebrota novinha, a gente joga ela nas áreas e acontece isso. Olha que massa de decomposição realmente belíssima e é uma coisa que chama muita atenção, porque esse material está sendo todo incorporado, retornando matéria orgânica para o solo. Além disso, mais uma imagem da decomposição desse material incorporado, quando a gente abre a área do capim uruclua, que é que ele já está essa palhada verde, você consegue ver a massa de glericídia que está embaixo, protegendo o solo, dando proteção para os micro-organismos, proteção para os insetos que vivem aí nessa área. Além disso, tem também a adubação verde, que a glericídia ela mesma proporciona por meio de deposição de serrapilheira, como vocês estão vendo. A produção de folha dela é muito grande e quando a gente deixa esse material secar, ele vai cair, essa planta ela vai jogar todo esse material no chão, incorporando matéria orgânica, incorporando nitrogênio direto nesse solo também, né? Então, novamente digo, é um material com uma decomposição muito rápida, com benefício direto ao solo e retorno muito eficiente ao sistema. Estamos encerrando agora a nossa terceira aula do módulo 4 do Glerinutri e nos vemos na quarta e última aula.